Não, e a gente faz tanta coisa e passa tanta coisa na nossa cabeça que, olha, sinceramente, eu não sei nem quem que eu sou. Eu sou o Luciano Freitas e bem-vindos ao Vida em Beta. Aqui é um canal que eu falo de empreendedorismo, como que é ter uma vida constante. Eu tô nesse momento em Berlim, fundando uma startup, fundando um aplicativo, junto com mais duas pessoas, num programa de aceleração. Se você já não tá muito por dentro, assista os outros vídeos aqui que você vai ficar rapidinho. E uma das coisas que eu vim trazer aqui para vocês hoje é algo que tem me assombrado já há alguns anos. Eu acho que bastante tempo mesmo, tá? Eh, mas pensando bem, há muitos anos mesmo. Mas assim, eu acho que tem ficado mais acentuado nos últimos 5 anos, eu diria, que é a tal da crise de identidade. Não sei se vocês sabem, mas eu também sou mentor de gente, de pessoas, de executivos, de pessoas que querem se tornar executivos, querem crescer na carreira, então eu sou mentor de carreira. E uma das coisas que eu mais falo e que eu percebo que mais leva as pessoas para uma crise interna muito grande é a seguinte pergunta: quem você é sem o seu LinkedIn? Quem você é sem o seu trabalho? Quem você é sem seu título de mãe? Quem você é sem seu título de pai? Quem você é sem o seu sobrenome? E isso é para provocar, é para fazer as pessoas pensarem quem que elas são, como que elas estão naquele momento. Se tudo sumir, vai ficar o quê? Numa era de layoff, numa era de não existe estabilidade, não tem emprego estável, aquela coisa lá dos anos 90 de ficar 25 anos na mesma empresa. Isso não é que tá raro. O mundo mudou e hoje, por exemplo, ficar 25 anos numa empresa é mais um signo, principalmente para as novas gerações, é mais um signo de incompetência do que de competência. Então mudou, alguns valores foram mudando, né. Então, o que eu pergunto principalmente para as pessoas ali, vai, 30, 35 mais, 40 mais com certeza, quem você é sem seu LinkedIn? E aí, eu emendo um pouco no que acontece aqui. Isso também acontece aí em todas as idades. Enquanto empreendedor, quem você é? Porque a gente que é empreendedor, não adianta se eu sou, eu fui executivo de marketing da Uber, do Airbnb, do Hotmart, BX, eh, enfim, mas enquanto empreendedor, essa palavrinha que vai perseguindo a gente não só tem que fazer um monte de coisa, sim, minha especialidade acaba sendo em marketing. Mas eu faço produto, eu só não até agora eu só não programo muito bem ainda por cima, tá, porque tem coisa que ainda eu preciso fazer, integração de aplicativo com o Facebook, e pega o código e o snippet que tá não sei onde. Tem coisa que eu tenho que aprender a fazer e tem coisa que eu tô fazendo. Então empreendedor, fazer esse monte de coisa, fazer muitas coisas e não modéstia à parte fazer bem, eu acho que o empreendedor ele precisa fazer bem essas coisas, esse monte de coisa. E quando você se coloca nesse lugar, te bate sim uma crise de identidade. Cara, mas o que que eu sou? Será que eu sou marqueteiro ainda? Será que eu já fui para produto? Não, mas agora espera aí, eu sou o CEO, mas o CEO ele faz ele é o quê? Aí a gente vai preencher, né, algumas coisas, a ocupação, qual que é o seu cargo? Aí você coloca lá empreendedor, uma profissão. Empreendedor, muitas vezes você vai preencher coisas ali no Brasil, nem tem empresário, que é o mais próximo, né, aí tem que colocar lá empresário. Então, não é uma profissão herdada do passado, vai, é uma profissão, diria, a tal da profissão do futuro, uma das, né. Então, quando se fala de profissões do futuro, a gente está falando sim do empreendedor. Startup é um termo muito novo, que é o diferencia de uma grande empresa, né, que é o que a gente está fazendo. A gente está testando, está criando um negócio do zero, muita coisa já deu errado, coisa a gente já jogou fora, aí reconstrói tudo de novo. Então, nesse meio do caminho, passa sim muito na cabeça, eh, eu já falei aqui de solidão, né, e aqui mais uma crise, é a crise de identidade, né, que fica assim: "Putz, quem que eu sou na fila do pão nesse momento?". Porque chega no momento, junto com aquela coisa de ser empreendedor e estar sozinho, que,
cara, as pessoas elas foram fazer as outras coisas delas e você de fato continua sozinho ali. Então você não só não sabe muito bem quem você é, mas você também não sabe com quem você tá, a não ser os seus co-founders. Então se você tá fundando uma startup e tem mais gente contigo, beleza, são as pessoas que você tem por um bom tempo daqui pra frente. Chega no momento que as pessoas param de te chamar pra palestra, param de te chamar pra aula, pra fazer projeto, claro, porque você também tá ocupado. Tem muita coisa que eu precisei negar. Vindo aqui pra Alemanha, eu neguei 2 grandes palestras que iam me dar uma boa projeção, mas eu tô aqui que eu vou fazer. Então eu não consigo estar lá, fazer a palestra, voltar pra cá, não funciona assim. Então vai chegar no momento que as pessoas elas também dão uma cansada de ficar te procurando, e isso bagunça um pouco a cabeça também. Chega no momento que: "Tá, e agora? Eu sou o que mesmo? Eu era do time comercial, mas agora eu já tô empreendendo já tem uns 5, 6 anos. Deu errado, agora eu quero voltar, mas eu volto para o time comercial. O que tem de mentorado meu passando por isso, assim, que cansou um pouco daquilo, daquela pira de fazer, aquela coisa específica, especialista naquilo, e o empreendedor ele tem que ser o generalista. E toma um pouco de cuidado com essa palavra generalista, que eu percebo que o generalista, ele é um cara que sabe porra nenhuma de um monte de coisa. Não é um empreendedor. O generalista empreendedor, ele precisa ser bom em pelo menos umas 4, 5 coisas. Tem que ser bom de negociação, tem que ser bom de vendas, tem que ser bom de marketing, tem que ser bom de marca, tem que ser bom de produto, tem que ser bom de UX, cara, não tem jeito, a gente se desdobra e nesse meio do caminho, vindo de um mercado, de um mundo que, querendo ou não, é mais tradicional, quando você vai aplicar para vaga, quando você vai, em eventos de networking que não são de startups necessariamente, as pessoas não entendem muito bem o que você faz, nem a gente entende direito o que a gente faz. Então, o que resulta numa grande crise de identidade. E aí, voltando um pouco no lance de, né, empreender, criar uma startup, ter uma ideia, ir atrás do seu sonho, essa coisa meio coach, que eu sempre falo que não funciona. Por que que ela não funciona? Porque ela funciona, mas ela funciona quando você sabe de tudo que pode acontecer contigo ao longo da jornada, que é o que eu venho falando aqui. Eu vim falando muito dessa coisa de estar sozinho, eu tô falando agora de crise de identidade, tô falando da pressão, de inteligência emocional. Se você tem tudo isso, sim, você pode fazer e seguir os seus sonhos, porque, vai dar tudo certo, e mesmo assim com ressalvas. Mas o que que eu quero dizer com isso? Ó, esse vídeo aqui é sobre crise de identidade que eu tenho certeza que você empreendedor também sente, né, isso não é nenhuma pergunta. Você é empreendedor, você sente? Você passa de vez em quando? Mas eu tenho certeza que você sente. É a minha quarta vez empreendendo e é a quarta vez que eu tô sentindo isso, fora as vezes que eu já senti sem estar aqui, tá, sem estar empreendendo, então eu não sou uma pessoa muito num parâmetro. Mas eu tenho meus amigos empreendedores, eu tenho os meus mentorados empreendedores, e quando eu entro nesse assunto, eu sei que é o que mais toca. Fora empreendedor, eu sei que pessoas ali com seus entre 35 a 45, mesmo no mercado de trabalho, também passa por isso, mas isso é papo para outro vídeo. Mas a crise de identidade que o empreendedor sente, ela eu acho que ela vai perdurar por bastante tempo. Eu lembro dos meus outros co-founders nas startups de sucesso que eu fundei, teve fracassos, mas eu tive sucesso. E pessoas com o que eu tinha de idade, tinha de experiência, de repertório e estava trabalhando ali junto comigo, eu via o olhar de as pessoas se sentirem, às vezes, até fracassadas, porque a gente constrói um negócio gigantesco, prepara uma campanha enorme e chega no momento de ter usuários para ali brincarem com o teu produto, a galera mal baixa o aplicativo. Ou baixa e vai lá na App Store ou no Google Play falar mal, que horrível, que bosta que você fez. E aí você fala: "Nossa, mas eu trabalhei tanto, eu estudei tanto pra fazer esse negócio direito". Por isso que eu falo que empreender é uma formulazinha só pra gente maluca mesmo, que eu vou te falar, viu. E no meio de tudo isso, a gente ainda fica se questionando quem que eu sou. Tô rindo de desespero, né, só se for. Mas é um pouco disso, assim. Eu acho que agora falando um pouco de mim, né, do Luciano especificamente. Eu sinto isso já há bastante tempo. Eu não sei se eu já contei aqui em algum vídeo, mas eu já tive, eh, uma outra profissão. Eu faço bastante coisa normalmente, mas eu já tive uma outra profissão, já fui pianista, eh, fui pianista clássico. Inclusive, a primeira vez que eu vim pra Europa foi como pianista, então ali no profissão eu coloquei pianista. Dessa vez eu coloquei empreendedores barra acho que é o empresário, que é o que tinha ali pra digitar.
pra comprar passagem, essas coisas, nem sei pra um hotel, primeiro que eu fiquei, não lembro. Mas enfim, tem essa coisa da profissão, e minha primeira profissão, eu fui pianista. E eu acho que, em mim especificamente, quando eu tinha ali na minha adolescência, quando eu tinha meus 16, 17 anos, que todo mundo fica naquela crise, né, "O que que você vai fazer de vestibular e tal?", ali, os meus amigos todos estavam numa crise profunda do que fazer, pra onde ir, onde moram, o que comem, eles estavam bem perdidos, e eu não. Ali eu tinha certeza que eu iria ser músico. Ali é um lugar muito confortável pra mim. Eu toco piano desde os 4 anos de idade. Então, eu nunca questionei isso. Eu não sei o quanto que isso é bom, o quanto que isso é ruim, tá. Mas nos meus 17, 18 anos, quando estava todo mundo em crise, eu não estava. E aí eles, enfim, aquela coisa, né, vestibular em crise, que acho que é 90% das pessoas que estão ouvindo aqui, primeira opção, sei lá, jornalismo, segundo medicina, terceiro nutrição. Cara, você atira pra qualquer canto onde der, deu, e aí você acha que tem uma coisa ligada com a outra. Ah, a primeira opção é arquitetura, a segunda é jornalismo e a terceira é publicidade. Você fala: "Nossa, são 3 coisas muito diferentes". Mas essa crise eu não tive, eu coloquei música, eu acho que eu coloquei qualquer coisa de segunda opção, porque era obrigatório, porque eu não colocaria, porque eu ia fazer música. E foi o que eu fiz, por bastante tempo. Porém, mesmo depois de formado, me formei em regência pela Unesp. Depois de formado, já tinha ido pra Europa, já tinha tocado em vários lugares, toquei nos Estados Unidos. Eu tive uma grande mudança na vida, uma enorme crise de identidade, onde eu me identifico como artista, eu sou artista, minha alma é a de artista, mas não é a minha profissão. Tô falando isso uma pessoa de 15 anos de terapia, tá. Hoje eu consigo falar isso tranquilamente. Na época eu também conseguiria, tá, mas é que eu passei por um processo, né, acho que de uns 1 ano e meio, mais ou menos, processando essa mudança que eu precisava e quis fazer, e foi uma baita de uma mudança boa pra mim. Cheguei em lugares ainda mais incríveis depois da música. Música é o que eu me identifico, mas não é como eu me manifesto no mundo. Eu já achei isso, pra mim é muito claro, não gera frustração, não gera dor nenhuma. Toco piano ainda pra mim, isso pra mim não tem problema nenhum. Claro, o processo acabou sendo um pouquinho, de decidir, de não me identificar mais, principalmente depois que eu tinha voltado da Europa, depois de ter tocado aqui, né, eu realizei um grande sonho, e eu lembro que meu manager na época falou: "Ó, cara, o Luciano, foi um sucesso", e foi de fato um sucesso. Eu encerrei a turnê em Munique, na Alemanha, tocando no Gasteig, que é um baita de um teatro absurdo, dei 3 bis no final, que pra europeu, assim, absurdamente difícil dar 1 bis, eu dei 3. Então, assim, a galera gostou muito, voltei 3 vezes para o palco depois de ter terminado pra continuar ali, porque o público queria que eu ficasse. E ali, eu acho que eu tinha encerrado um ciclo, e na cabeça do meu manager eu estava começando um ciclo, estava começando uma carreira internacional. E eu não quis, eu não me sentia, não era o que eu queria fazer. Aquilo me dava mais tristeza, talvez, do que alegria. E aí eu decidi mudar, e eu vim para o marketing. E ali essa crise de identidade, onde eu não me identifico mais com isso aqui, com estudar 10, 12 horas por dia na frente de um piano, e tá ali no palco, e eu comecei a ter umas crises meio até de pânico, assim, de pensar, não é medo de palco, né, eu não tive necessariamente um medo de palco, mas eu tive algumas crises de ansiedade, talvez. E aí eu mudei de carreira. Vim para o marketing. E nesse meio tempo, eu me fiz pós-graduação em neurociência, eu estudei hipnose, eu me especializei muito em hipnose, hipnose clínica, eu tenho várias certificações, eu também fiz certificações em vinho, me tornei sommelier, tenho W7 1 e 2. E aí eu continuei fazendo, que eu descobri que a vida é incrível. A vida é incrível. Muita gente fala assim: "Pô, Luciano, você tá estudando vinho mesmo, tá tirando certificação, tá viajando, tá fazendo não sei o quê, teste, prova, vai ter que fazer prova pra tirar o diploma e é caro, mas você quer trabalhar com vinho? Você quer fazer isso?" Eu: "Uai, não, eu tô estudando vinho porque existe". E aí é uma das primeiras coisas que eu quero trazer aqui, que me ajudam muito. Façam muitas coisas pra vocês, porque quando o LinkedIn acabar, vai ter coisa. É, vai ter coisa existindo ainda, sabe.
Então, é o que eu vejo pra mim. Se minha carreira de marketing sumir, eu tenho empreendedor, se o empreendedor sumir, eu tenho vinho. Mas não é que eu tô pulando de galho pro outro, é que eu me identifico com tudo isso. Pra você apagar tudo isso é impossível. Eu me identifico, eu gosto de muita coisa. E eu não só gosto, assim como você também, eu sei que você gosta de várias coisas, mas tenha coragem de se aprofundar. Tira um ano para você aprender uma língua que, eu tenho que aprender o espanhol porque eu trabalho aqui. Pode ser que sim, mas se você não gosta e quer aprender grego, porque você acha legal, aprenda grego em algum momento. Mesmo se você não vai trabalhar com isso, e eu acho que aí também está um outro aprendizado. A nossa vida ela é muito moldada pelo ambiente de trabalho, o que deixa a nossa mente meio descacetada muitas vezes. O que eu percebo é que quanto mais identificação com o trabalho e com a sua profissão, eh, mais crises de identidade você pode ter. Eu acho que a profissão empreendedor, por exemplo, pode ser a melhor das profissões, porque você pode se especializar em qualquer coisa. No marketing eu já tenho um pouco isso, tá? É que o marketing eu carrego o crachá do marketing. Mas ó, eu já trabalhei com aluguel de casa, eu já trabalhei com aluguel de carro, aluguel mais ou menos, né, ride sharing lá na Uber. Eu já trabalhei com finanças, fui especialista financeiro para trabalhar numa startup de empréstimo. Eu fui especialista em Creator Economy, onde eu fui VP da Hotmart. Eu já trabalhei com mercado adulto, eu já trabalhei com mercado de bebidas, eu já trabalhei com mercado farmacêutico, já fiz várias consultorias em outros lugares, então eu me especializei, eu fui me identificando com várias coisas nesse sentido. Então isso ajuda. Claro, o crachazinho de marketing, né, foi me levando aqui para alguns lugares. Seguros, acabei de lembrar, seguros também. Fotografia, é infinito. Coisas que eu já trabalhei fazendo coisas, mais voltadas para marketing, produto, mas meus clientes e as empresas que eu trabalhei são de outro segmento. Eu não precisei seguir uma única trilha. Isso me ajuda. Não deixou de ser uma escola de empreendedorismo, porque agora, por exemplo, eu estou praticamente, bem a grosso modo, criando uma espécie de rede social com Google Maps e Waze e, enfim, é um mix de tudo isso, e eu estou me especializando em conexões, eu estou utilizando padrões de neurociência, eu estou trazendo muitas das coisas que eu acho interessante, para o aplicativo em si, estou tendo que me especializar nisso. "Ah, Luciano, qual que é a sua profissão então?" Sei lá, neurocognitor. Não, cara, eu sou empreendedor. O empreendedor, ele tem essa coisa, não vou dizer ruim, mas tem essa coisa desafiadora de sim, você estar numa eterna crise de identidade, por outro lado, você pode ser quem você quiser. E isso é uma dádiva. Isso é muito legal, isso é muito bom. De novo, Luciano, todo mundo pode empreender? Todo mundo pode empreender. Empreender é para todo mundo? Não. Tem perfis e perfis. Isso que eu tô falando, para algumas pessoas pode dar só o fato isso que eu falei pode desencadear crise de ansiedade, tá, porque é muita coisa, é muita pressão, e você não para em canto nenhum. Sim, para algumas pessoas isso é desesperador. Tá, e tá tudo bem, elas não estão erradas, elas também não estão certas, mas elas também não estão erradas, elas estão certas dentro do mundo delas. Eu tô certo dentro do meu mundo. E você que é empreendedor que tá assistindo, você também tá certo no teu mundo. Eu tô fazendo essa série de vídeos, esses conteúdos todos aqui sobre empreendedorismo, primeiro, porque eu sempre procurei essa companhia para empreender com alguém e nunca achei, e agora você tem o Luciano. Eh, e a outra que, sim, o conteúdo às vezes é até sensível de que só quem empreende que sabe o que a gente passa, eu falo: "Cara, eu vou ter que compartilhar cada vez mais isso". Porque eu preciso que as pessoas também se identifiquem, tenham um lugar para estar, tenham um lugar para comentar, se for empreender, saiba o que vai passar, coisa que as pessoas romantizam muito. Então esse é o canal mais sincerão da internet. O Vida em Beta. Espero que vocês tenham gostado. Curta e compartilha, clica aqui no sininho. Tenho gostado muito que vocês venham aqui conversar comigo, mandar mensagem, me sigam em outras redes. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo, estou completamente aberto para fazer minhas novas conexões com vocês. E bora empreender, com algumas ressalvas, mas com muito brilho também. Vamos nessa!